Vamos lá, querido aluno, o professor Raul Alves aqui com você na nossa disciplina de Noções de Informática para Concurso Público. Fique ligadinho na nossa aula. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante para a tua prova na disciplina de Informática para Concurso Público, que é o nosso editor de texto Word, ok? Ou melhor, Microsoft Office Word. Já te explico melhor sobre isso. Por enquanto, se precisar tirar alguma dúvida, quiser compartilhar essa aula, compartilhar o momento que você está estudando, marca a gente lá no Instagram, tá? @dv_raul é o nosso contato para você disseminar o nosso conteúdo para outras pessoas, ajudar outras pessoas a terem acesso a esse assunto tão importante para a prova de concurso público e de quebra ainda ajuda o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, vem conosco. Vamos falar sobre hoje de processador de texto Microsoft Office Word. E aqui eu já te explico, eu já te ensino três coisinhas só falando sobre o tópico da nossa aula. Primeiro, quando a gente fala de processador de texto, a gente está falando de um software, tá? E aí você lembra a definição de hardware, a definição de software dentro do sistema computacional, que ainda tem nós que somos os usuários, ok? Software é toda a parte intangível do sistema computacional. É a parte que fala dos programas de computador, dos arquivos de computador, tudo aquilo que você não consegue tocar com as suas mãos, como o hardware, tá? Mas que você precisa do hardware para ter acesso e manipular e utilizar o software. Dentre os softwares, nós temos os softwares primários, ou sistemas operacionais, ou softwares principais, ok? E temos softwares utilitários, softwares aplicativos, softwares ferramentas, ok? Cada um com a sua função. Software ferramenta é aquele que te ajuda a realizar uma função específica no computador, como a manutenção de software, atualização do software, restauração do sistema operacional, ok? Utilitários são pequenos softwares que vão te ajudar em situações específicas, uma calculadora, um bloco de notas e algo do tipo. E as aplicações ou os aplicativos são softwares específicos também, mas que vão te trazer mais opções, vão ter uma robustez maior. E a gente ainda pode falar de software quanto aos softwares nativos desse sistema operacional. Por exemplo, os softwares que vêm com o sistema operacional Windows são softwares nativos. Você instala o sistema operacional e, além dele instalar para você as especificidades do próprio sistema operacional e realizar ali a comunicação entre softwares e entre hardwares, ele também traz consigo algumas ferramentas, algumas aplicações, alguns utilitários para você usar aí, tá bom? Dentre esses caras, nós temos os processadores de texto. E aí, processadores de texto, você deve lembrar desde o bloco de notas, que é aquele processador de texto simples, que você anota ali alguma informação rápida, mas que tu não precisa, naquele momento, de uma formatação mais rebuscada, tá? Você não precisa tanto alterar tipo da fonte, tamanho da fonte, alinhamento, você não precisa compor um documento que, a posteriori, possa ser impresso, por exemplo, ok? E aí, depois a gente tem também, podemos citar aqui, o WordPad. O WordPad, que é um processador de texto da Microsoft, assim como o bloco de notas vem junto com o Windows, tá? São softwares nativos, processadores de texto, mas o WordPad, em face do bloco de notas, te traz a opção de formatação. Você já tem a visualização ali de uma folhinha de papel, e você pode alterar o tipo da fonte, o tamanho da fonte, alinhamento, ou seja, você consegue já dar uma cara, dar uma formatação, atribuir características àquele documento, àquele texto, em um processador de texto mais robusto. E, por fim, não menos importante, nós temos o Microsoft Office Word. O Word é o processador de texto da Microsoft, que vem com o pacote Microsoft Office. O pacote Microsoft Office é uma suíte de aplicações, é uma suíte de softwares, onde cada um tem uma função específica. O Word é o processador de texto. O Excel é processador de planilhas eletrônicas. O PowerPoint, processador de apresentações eletrônicas, e aí por diante, e assim por diante. Lembrando que você pode instalar no teu computador o Microsoft Office, mas você pode também utilizá-lo na versão online, o Office 365, onde você loga ali com seu usuário e senha no Outlook, na plataforma, no portal do Outlook, e ali você tem diversas possibilidades, diversos serviços que a Microsoft te proporciona,
como o próprio e-mail, o Outlook, o OneDrive, que é o armazenamento em nuvem da Microsoft, e também os documentos, as aplicações do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, entre tantos outros, como, por exemplo, o Power BI, ok? Que é um software muito específico e muito legal também para análise de dados, tá? E para encerrar a citação aqui sobre o processador de texto, podemos falar também sobre o Writer, que é o concorrente do Word, tá? Se o Microsoft Office Word é da Microsoft, o Writer é do pessoal ali do Linux, digamos assim, tá bom? É o concorrente do Word, também é um processador de texto que cai muito em prova de concurso público, e uma outra oportunidade a gente vai falar sobre ele especificamente. A depender do edital, você terá de estudar os dois, tá? Tanto o Word quanto o Writer. Qual é a notícia boa nisso aí? Mesmo cobrando o Writer, você vai perceber que muitas informações são similares e o conhecimento que você tem de Word, seja através dos seus estudos para concurso público, quanto a própria dedicação ao Writer mesmo serve, ou melhor, ao Word vai servir para te safar em algumas questões do Writer, tá bom? Vamos lá? Processador de texto. Aqui é um resumão do que eu acabei de falar para você, ok? Programa utilizado para criar e editar documentos de texto que podem conter. E aí, a primeira pegadinha de prova, tá? Processadores de texto contém apenas texto. Não, você pode incutir num texto, adicionar imagens, tabelas, organogramas e links, ok? E outros recursos também. Como no exemplo Microsoft Word, o LibreOffice Writer, que foi o que eu acabei de falar. O Writer é o concorrente do Word. O Writer vem no pacote LibreOffice ou LivreOffice, tá? Por que livre? Porque vem de uma pegada ali de software livre, assim como o Linux, que é o concorrente do Windows, tá bom? Se nós temos o Linux, que é o concorrente do Windows, nós temos o Writer e a suíte de aplicações LibreOffice, que traz várias aplicações aí para concorrer com o Microsoft Office, ok? Cheiro bom esse bolo, hein? Será que fica bom? Vamos dar para gente um pedaço? Vocês não podem sentir o cheiro aí, mas está maravilhoso aqui. A vizinha está cozinhando um bolo que me desconcentrou, você percebeu. Vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, essa informação é muito importante, tá? Aqui nós estamos falando. Deixa eu escrever para você, tá? Não montei aqui a minha mesinha, mas eu vou te escrever com mouse mesmo, ok? Vamos lá. Nós estamos aqui falando aqui dos tipos de arquivo. Aqui é tipo de arquivo, tá? E pode aparecer na tua prova tipo, formato ou extensão. Tipo, formato ou extensão de arquivo de texto, ok? O Word, ele tem o seu arquivo doc, tá? Ponto .doc é o tipo de arquivo do Word, tá? Até a versão ali 2010, salvo engano. A partir de 2010, o tipo de arquivo, formato ou extensão do Word passou a se chamar docx. Por que X? Porque X em algoritmo romano é 10, tá? Docx. E aí temos o ODT do Writer, temos o TXT, que o bloco de notas salva, temos RTF, temos .dot, temos .x, cada um desses é um formato de arquivo de texto para uma aplicação diferente, ok? Tranquilo? Isso pode cair na tua prova, por isso que a gente colocou aqui para você, tá? Vamos lá. Agora, especificamente sobre Word. Word é o processador de texto. O que significa processador de texto? Trabalha com criação, edição de documentos de texto, tá? Do pacote Office, suíte aplicativo de escritório da Microsoft. Ele é um software tipo aplicativo, ou seja, executa tarefas e funções específicas, tá? E aqui eu já te ensino o que significa software aplicativo. É aquele que executa tarefas e funções específicas, tá bom? Um outro detalhe importante é que o Word é um software proprietário, isto é, sua redistribuição, cópia ou modificação são proibidas pelo seu desenvolvedor, que no caso é a Microsoft, ok? Para você comprar, para você usar, para você vender, para você fazer qualquer coisa, você tem que pagar para a Microsoft, que é a dona. E, obviamente, caso ela permita isso, senão você também nem faz, tá? Ainda assim, em determinado grau, e é necessário adquirir uma licença. Quando a gente está falando de licença, está falando de quê? Grana. Falou em licença,
falou em grana. Você paga para a Microsoft para usar o seu software licenciado, tá bom? Essa aqui, pessoal, é a janela do Word, ok? Onde nós temos, imagina a janela do Word inteira, e é que eu destaquei para você a parte superior. A parte superior a gente chama de barra de título, tá? Tá bem aqui, ó. É o título do documento, barra de título, onde a gente tem o documento. Por padrão, ele dá o nome de documento 1 até você trocar o nome, ou melhor, o título do documento, tá? Aqui a segunda opção, o segundo botão, melhor dizendo, é o chamado botão exibir as opções de exibição de faixa de opções, tá? Confira abaixo as opções disponibilizadas ao clicar nesse botão. Ou seja, quando você clica bem aqui, ó, nesse botão, aparecem essas opções aqui, ó. Ocultar a faixa de opções automaticamente, mostrar guias e comandos, tá bom? Você leia depois com calma e eu te digo que é importante você decorar não só o nome ou a informação. Decore também o ícone. Não à toa está destacado aqui o símbolo que representa esse botão que está aí dentro, tá? Opção 3 aqui, o marcador 3, botão minimizar, 4, maximizar ou restaurar e 5, fechar. São os botões padrão de janela do Windows. Qualquer janela do Windows deve ter esses 3 botões: minimizar, maximizar e restaurar e o botão fechar, que é o X, tá? Ainda na barra de título, só que lá do lado esquerdo, a gente viu o centro e o lado direito. E o lado esquerdo, o que é que tem? Temos aqui, por exemplo, esse botãozinho com o símbolo do disquete, falecido disquete, né, que a gente não usa mais, se chama o botão salvar. Atalho de teclado, Ctrl B. Anote, grave, pratique atalhos de teclado em ambiente Windows, seja no sistema operacional, seja nos aplicativos Office, por exemplo, tá? Atalho de teclado é muito cobrado na tua prova e você não tem que esquecer. Lembra como você memorizou Ctrl C e Ctrl V, copiar e colar? Pois é. Como é que você memorizou isso? Após uma quantidade X de vezes lendo, relendo, fazendo e refazendo exaustivamente. Os outros é a mesma coisa, pessoal. Ctrl X, recortar. Ctrl P, visualizar a impressão. Ctrl B, salvar. Ctrl A, abrir. Ctrl T, selecionar tudo. Ctrl Z, desfazer. Ctrl R, refazer. Não tem jeito. Quer passar na prova? Quer tomar posse? Quer assumir o cargo público? Quer ganhar teus 5, 7, 8, 10, 12, 15? Tem que decorar isso. Tem que passar por aqui, tá? Segunda opção aqui, segundo botão, o botão de fazer o Ctrl Z, esse que está apontado para a esquerda. Botão 3, botão refazer, Ctrl R, tá? Botão 4 aqui é o botão de personalizar a barra de acesso rápido. O que é a barra de acesso rápido? É isso aqui, ó. Essa é a barra de acesso rápido. Por quê? Porque com um clique você executa essas ações que estão aqui. Que ações? Salvar, desfazer, refazer. Entendeu? Todos esses botões estão listados aqui na barra de acesso, na personalização da barra de acesso rápido. Na personalização da barra de acesso rápido, você lista todos os botões que podem ser adicionados ou não na barra de acesso rápido. Toda vez que você clica em um, ele vai aparecer na barra de acesso rápido. Toda vez que você clica e desfaz a marcação, ele some da barra de acesso rápido, ok? Fica ligado nisso aí. Localizado no canto esquerdo, a barra de título, a barra de ferramentas de acesso rápido, possui botões e comandos que permitem ao usuário executar funções de maneira rápida e prática, como, por exemplo, salvar, criar um novo documento, desfazer uma ação, ou visualizar uma impressão e imprimir o documento. Para personalizá-la, basta clicar com o botão direito do mouse sobre ela e no menu de contexto, que é aquele menuzinho que aparece do lado, com o botão direito do mouse sobre ela, no menu de contexto, escolher a opção personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. Lá embaixo agora, no rodapé da tua janela, nós temos a barra de status, tá? Tá lá embaixo da tua janela do Word, ok? Na parte inferior. Fornece informações importantes sobre o documento que está sendo editado, que está aberto para você, como, por exemplo, quantidade de páginas e palavras, o status de carregamento e o idioma definido para a revisão do texto. Por meio dela, é possível também definir o nível de zoom, tá? Proximidade da janela
e o distanciamento dele da página e o seu modo de exibição está lá no canto inferior direito, tá? Temos a barra de zoom e do lado dela temos os modos de visualização. Cada módulo tem uma maneira de exibir o documento para você. Te recomendo que você vá lá nos modos de exibição, clique um por um. Observe como o documento se comporta e se apresenta para você com o modo de exibição e decore o nome de cada módulo e, obviamente, o que ele faz, tá bom? Vamos lá. Volta para cima. Abaixo da barra de título, que eu te falei ainda agora, nós temos aqui as guias, tá? Que são chamados de comandos e ferramentas disponíveis no Word e estão organizados em guias, ok? Vamos lá. Nomes das guias são guia arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão e exibir. Há também uma faixa de opções de barra de pesquisa chamada Diga-me, onde o usuário digita a ação que ele deseja realizar no Word, ou melhor, e o Word sugere os comandos necessários para executá-lo. Por exemplo, ao digitar imprimir, todas as opções relacionadas à impressão do documento são exibidas. Isso aqui é bem interessante, tá? Clica no que você deseja fazer, como já está dizendo aí, digita e manda ele pesquisar. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre isso. Tá, vamos lá. Tá, vou te falar mais à frente, mas vou iniciar aqui e vou te dizer lá na frente melhor, porque eu vou poder te mostrar visualmente, tá? O Word, assim como Excel, assim como PowerPoint e outras aplicações do Office, ele possui essa organização baseada em guias, que eu já destaquei aqui para você, que você já sabe. Guias é essa faixa com essas informações azuis aí. Quando você clica numa guia, abaixo dela vai aparecer outra lista com os grupos de ferramentas, ok? Se você observar, em cada grupo de ferramenta vai aparecer botões ou ferramentas. Vou te mostrar isso visualmente nos próximos slides. Calma, tá bom? Com exceção da guia arquivo, que te mostra as opções e menus, todas as outras te mostram na mesma janela, grupo, guia, grupo de ferramentas e ferramentas ou botões de cada grupo, ok? Calma aí que eu vou já te mostrar agora. Na guia arquivo, que é a primeira da esquerda para a direita, guia arquivo, encontramos as seguintes opções. Aparecem em forma de menu para você, tá? Opções de informação, novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta e opções. Isso vai aparecer em menuzinho para você, tá bom? E aí as informações, e aí eu estou detalhando aqui para você, pessoal, os botões e as opções que aparecem em cada uma dessas opções aqui, tá? Leia, releia, visualize os botões, a figura de cada botão e o que isso significa, ok? O nosso tempo aqui, infelizmente, eu não consigo te explicar detalhe por detalhe, mas você tem aí o material para você guardar, parar, pausar, ler, reler, anotar, bater um print, imprimir, ok? Fica à vontade aí para você utilizar esse material como você quiser, exceto a sua reprodução e venda dele, que não é permitida, tá bom? Agora sim, eu tenho a guia página inicial. Perceba o que eu te falei? Eu tenho a guia. Embaixo da guia, eu tenho os grupos de ferramentas. Grupo, 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 grupo. Perceba que cada grupo tem um começo e um fim delimitado, ok? E dentro de cada grupo, eu tenho os botões. É uma estrutura hierarquizada. Eu tenho guias, grupos e botões. Guia página inicial. Grupo área de transferência. Dentro da área de transferência, copiar, colar, recortar, pincel de formatação. Você entendeu? Cada guia tem seus grupos e cada grupo tem seus botões, tá? Olha o tanto de informação que eu tenho aqui nessa tela para você. Leia, releia, pratique. Aqui eu estou te explicando a função de cada botão, ok? Tem o nome do botão, tem o que o botão faz, e, se for o caso, tem um atalho de teclado do botão, ok? Por exemplo, grupo área de transferência, botão copiar. Copia a seleção e cria uma cópia, ok? Tá? Tudo que você aperta em copiar,
ele manda para a área de transferência e lá fica até você realizar a outra ação, como colar, por exemplo. E aí ele traz da área de transferência e cola no local de destino que você apontou, tá? Copiar, copia. Colar, cria uma cópia daquilo que você colou. Recortar, remove uma informação de um canto e coloca em outro, de acordo com a sua vontade, com o seu comando enquanto usuário, ok? E eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, para o pincel de formatação, tá? Se eu copiar e o colar normal, se eu copiar e o colar normal executa a duplicação da informação, o pincel de formatação copia e cola a formatação. Se o copiar e o colar normal copia e cola, duplica a informação inteira, o seu conteúdo e a sua formatação, o pincel de formatação copia e cola apenas a formatação e não o conteúdo. Pincel de formatação não copia e cola conteúdo. Copia e cola formatação. Ok? Tem uma outra observação ali sobre a área de transferência, que ela tem um limite de informações que podem ficar lá, e mais uma outra informação sobre a área de transferência, que essas informações que vão para a área de transferência ficam guardadas na memória de processamento do teu computador, na memória RAM. Se o computador for desligado ou reiniciado, ele limpa a área de transferência. Ok? Beleza? Agora o grupo fonte. No grupo fonte nós temos diversos botões, todos enumerados bonitinho para você aí, tá? Botão tipo de fonte ou fonte, botão tamanho da fonte, botão aumentar fonte, botão diminuir fonte. Nós temos diversas opções aí, todas enumeradinhas para você. E as que existem o atalho de teclado, a gente está destacando aqui para você, tá? O atalho de teclado bem aqui, tá bom? Ok? Presta atenção direitinho aqui, tá? Copia, cola na sua mente essas informações, tá bom? Lembre do nome do botão, lembre da figura do botão, ok? Esse aqui, por exemplo, todo mundo sabe que é o famoso negrito, né? Já vi em prova de concurso público eles destacarem apenas a imagem, a figurinha e te perguntar. O botão abaixo representa qual informação, qual possibilidade no Word, ok? Vamos lá, vamos avançar. E aqui a continuação, tá? Subscrito, subscrito, taxado, sublinhado, itálico, negrito, ok? Gente, nome do botão, imagem do botão, o que o botão faz e o atalho de teclado. O material mais completo para eles que esse para você. Me perdoa, modéstia à parte. É difícil você encontrar, tá bom? Só aqui na nossa aula você encontra isso detalhado desse jeito. Grupo parágrafo, muito cobrado também, tá? Marcadores, numeração, lista com vários níveis de marcação, diminuir recuo. O que cai bastante para prova de concurso é o alinhamento do texto, tá? Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado, tá? E os atalhos de teclado para isso aí, tá bom? Que estão aqui no próximo slide. Alinhar à esquerda, alinhar centralizado, alinhar à direita e justificar, por favor, tá bom? E a página inicial, o grupo estilos também permite ao usuário aplicar ao documento uma aparência consistente e elegante. Grupo estilos, pessoal, é como se fossem modelos de formatação para o teu texto pré-definidos, entendeu? Você tem ali o teu texto, tá? E você clica nessas opções aqui desse grupo de estilo e ele vai aplicando para você, tá? No teu texto, tá bom? Guia inserir, que como o próprio nome sugere, é a guia onde a gente acrescenta informações acrescenta elementos no texto, tá? A gente acrescenta elementos no texto, a gente acrescenta folha, página em branco, tabelas, imagens, links, formas, gráficos, ok? Guia inserir. Você vai inserir, você vai acrescentar elementos no teu texto, no teu documento do Word, tá bom?
Inclusive, muito interessante aqui, ó, vídeos online, mídias, tá? É bem legal para incrementar aí o teu documento, ok? Guia design, o próprio nome também sugere, pessoal, dica de prova. Ah, se um nome de uma opção na informática te sugerir algo, caramba, guia inserir, colocar, acrescentar. Será que é uma guia onde eu consigo adicionar elementos no meu texto? Se te soar dessa maneira, provavelmente está certo, ok? Porque uma das grandes alterações, um grande boom que a Microsoft trouxe para a informática básica foi, como é o termo técnico certo, intuitivos, softwares intuitivos. Isso quer dizer o quê? Que com a tua intuição, com a associação simples, objetiva e rápida, você consegue destacar, entender para que serve aquela opção, aquele botão, aquela ferramenta, nesse caso aqui, as guias, tá? Guia layout vai te permitir formatar como o documento se apresenta para você. A orientação da página, por exemplo, retrato, paisagem, ok? As margens, o limite naquela página 4, por exemplo. Lembrando que você pode definir outros tipos de formato de folha, tá? A4, A3, A2, enfim. E as margens, onde as informações têm início e fim para você poder adicionar nesse teu texto, tá? Tamanho da folha, acabei de falar. Colunas, você conseguir dividir o teu texto em uma coluna só, que é o comum, né? Ou em duas colunas com concurso público, por exemplo. Você tem ali às vezes duas colunas na mesma folha, tá? Quebra de página, numeração, recurso, espaçamento. Então, te dá aí uma série de opções para formatar o jeito que a informação é disposta na tua folha, no teu documento, tá bom? Guia referência. Guia referência é muito cobrada quando a banca quer saber sobre, por exemplo, o sumário. Para aplicar um sumário no documento, qual é a opção que a gente tem que ir? Onde que está? O sumário está lá na guia referência, ok? Outra opção, nota de rodapé, etc e tal, tá? Guia correspondência também, ok? Pouco cobrada. Guia revisão, a ortografia e gramática é bastante cobrado. Dicionários e sinônimos. Guia exibir, que vai te permitir mostrar algumas coisas ali no teu ambiente de trabalho do Word, tá? Para você utilizar o teu documento, acrescentar as informações e formatar. Destaque aqui na guia exibir, pessoal. Lembra que eu te falei anteriormente que lá no rodapé da tua página, da tua janela do Word, do lado do Zoom, tem os modos de exibição? Pois é, estão aqui, ó. Modo de exibição leitura, modo de exibição impressão, que é o que a gente mais usa, tá? Modo de exibição layout web, ok? Modo de exibição estrutura de tópicos, modo de exibição rascunho. Já vi prova que perguntou quais os tipos de modo de exibição que o Word tem. Então, você sabe que tem 5 modos de exibição no Word, tá? Guia, e esse grupo aqui, chamado Mostrar na Guia Exibir, temos régua, linhas de grade e painel de navegação. Para que essas informações sejam ativadas na tua janela do Word, você tem que clicar em cima desse quadradinho. Quando você clica em cima desse quadradinho, acontece isso aqui, ó. Ele faz uma marcação dentro do quadradinho. Isso quer dizer o quê? Que você ativou essa opção, tá bom? Ok? Que é a opção régua, por exemplo. É aquela marcação em centímetros que você tem em cima e que você tem nas laterais do teu documento do Word também. Ok? Entendido? Vamos lá. As ferramentas do Word praticamente são as mesmas entre as versões mais recentes, tá? Isso que eu quero que você entenda. A diferença está em alguma coisa ou outra, tá? Onde, por exemplo, não tem algumas faixas de opção, onde a gente não tem algumas guias, tá bom? Ok? Mas, na prática, as versões mais recentes possuem e compartilham aí as mesmas opções, tá bom?
E aí você vai passando pelo nosso material, você vai pausando, você vai lendo, você vai conferindo opções, ok? A depender do nível da prova, eles vão aprofundar mais nesses tópicos que nós estamos agora. Mas geralmente, pessoal, não que eles não possam cobrar. Geralmente, em noções de informática, ele pede aquilo que é café com leite, que é o que é mais cobrado nas provas, tá? Recursos que são comumente cobrados em provas, como eu acabei de te falar. Smart Art, que a gente coloca ilustrações, está lá na guia inserir, adicionar elementos gráficos ao documento a fim de comunicar informações visualmente. Inclusive, isso aqui é um excelente comando de questão, tá? Qual a opção no Word que adiciona elementos gráficos ao documento a fim de comunicar informações visualmente? Letra A, B, C, D e E. E o gabarito é Smartwatch, que é o botão presente no grupo Ilustrações da guia Inserir, tá? Não esquece isso, ok? Aqui a orientação de páginas, retrato e paisagem, tranquilo, você usa muito isso no dia a dia. A opção, ou melhor, o botão gráfico que te permite, assim como no Excel, inserir gráficos no Word, aqui no caso, tá? E aqui, pessoal, a gente tem vários tipos de gráfico disponível: colunas, linhas, pizza, barras, aero, XY, né? Eixo X, eixo Y, etc e tal, ok? Várias opções de gráfico para você, tá bom? Agora, outros recursos que são cobrados em prova: comparação entre versões, restringir edição, que é quando você permite com que esse documento seja apenas visualizado, mas não alterado, hifenização, controlar alterações, tudo isso aqui são opções de proteção para o documento, tá? Fica ligado, dá uma lida com calma nisso que eu estou passando aqui para você e qualquer dúvida, entre em contato conosco, ok? Vamos aqui avançando. Outras opções que aparecem sempre em prova de concurso, botão substituir, tá? Localizar e substituir. Imagina que por alguma razão, vou te dar um exemplo hipotético aqui, tá? Você tem uma palavra que aparece muito no texto que você está redigindo, trabalhando, que por alguma razão tu tem que trocar essa palavra, que por alguma razão você sempre colocou ela lá escrita de uma forma e aí você quer que o correto é que ela seja redigida de outra maneira. Aí você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, já redigi 10 páginas desse documento. E agora? Eu vou ter que ler uma por uma e toda vez que eu encontrar essa palavra, manualmente eu vou ter que substituí-lo ou corrigi-lo. Te digo que não precisa fazer isso, tá? Com a opção localizar e substituir, digita a palavra que você quer localizar e digita depois a informação que você quer que fique no lugar dela toda vez que o Word encontrar essa palavra que você digitou. Então, localiza e substitui, ok? Tá aí a opção. Inclusive, é uma opção que também existe no Microsoft Office Excel, tá? Tranquilo? Outras opções, caracteres coringa, tá? Utilizados na ferramenta localizar e substituir para refinar as pesquisas e substituir documentos no Word, tá bom? Dê uma lida sobre isso aqui e olha o exemplo, parecido com o que eu te falei aqui, ó. Considere um documento com as seguintes palavras: bananas, batatas, baratas, barata e barraca. Que coisa curiosa, né? E a gente tem aqui a utilização asterístico, interrogação, ok? Fica ligado nisso aqui que é interessantíssimo para a tua prova, tá bom? Novamente, a gente falando sobre tipo, formato ou extensão de arquivos do Word. Da versão 97 até 2003, ok? Era um documento, o tipo formato de extensão era doc.doc, tá? Agora, a partir da 2007 em diante, foi o docx, ok? Modelo para criar novos documentos de Word 97 a 2003, ponto .dot. Modelos para criar novos documentos de Word de 2007 em diante,
ponto dot x. Galera, isso aqui é interessantíssimo para a tua prova, tá? Interessantíssimo. Questão de prova. Fazem parte do ambiente corporativo do Word os seguintes tipos de formato de extensão de documento. E aí ele coloca lá um ponto dot e dot x no meio e você fica, não, não. Não é dot, é doc. Então esse dot está errado. Acaba que está certo, que faz parte desse mundo aí do Word, tá bom? Vamos resolver questões agora? Trouxe aqui para você, salvo engano, 10 questões de Word, das maiores bancas de concurso público, FCC, FGV, CESP, e também questões que a gente cria com base na nossa análise sobre o que mais cai em prova de concurso público na nossa aula na nossa aula de hoje, que é sobre o Microsoft Office Word, ok? Vamos lá. Primeira questão. Um usuário de um computador Linux. Opa. Pessoal, vamos organizar aqui, tá? Esse primeiro bloco era o primeiro bloco para a gente falar sobre o assunto, a disciplina sobre o Word, tá bom? Aguarde um minutinho, tome uma água, vá ao banheiro e retorne, onde nós faremos o nosso bloco de resolução de questões, só de questões que cobram Microsoft Office Word, tá bom? Não sai daí, a gente já volta. É só um intervalinho, ok? Vamos lá.